Oi, pessoal. Então, estamos aqui de volta mais uma sexta-feira para gravar o nosso podcast. Eu sou a Vanessa. E eu sou a Roberta, e nós somos o @podhistéricas. E hoje uns assuntos muito atuais, né? E que eu principalmente, acho que já vinha há muito tempo insistindo com a Vanessa pra gente falar, que é sobre machismo e racismo, né? E eu sempre falo que a gente convida, quando eu vou apresentar, né, as nossas convidadas, eu sempre digo que são pessoas muito especiais. E realmente são, eu posso provar, sempre digo que eu posso provar. Porque uma delas de hoje eu conheço há muito tempo, né? Então, eu fui vendo ela, acompanhando ela nas redes sociais e vendo o crescimento dela, assim, e foi muito bonito de ver, assim, o quanto a mulher que ela se transformou. E a outra eu acabei conhecendo através da Mari, que é a Mari Mendes, né? Que é a nossa sexóloga, a nossa estrela móvel. Que através eu já seguia na internet, já seguia. E eu não seguia ainda, não conhecia. E aí a Mari, através de um dos meus posts sobre racismo, a Mari falou assim: Roberta, tu não segue essa menina? E aí eu disse: não, então vai lá e olha, porque eu gosto muito do jeito que ela fala, dos assuntos, e acho que tu vai te identificar. E a Mari acertou em cheio. Então, vamos começar, então, apresentando as nossas estrelas de hoje. Vamos deixar que as estrelas móveis se apresentem, né? Isso. Então, a primeira, Gleirice, por favor, te apresenta. Boa tarde, gurias. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo essa mesa. Bom, meu nome é Gleirice, eu sou advogada, né? Atuo na área jurídica, mas também tenho formação em ciências sociais e gosto muito desses assuntos, né? Sou uma interessada aí dos direitos humanos. E vou adorar bater esse papo com você sobre esses dois assuntos. Obrigada pelo convite. Bem-vindas. E Monique, por favor. Eu queria agradecer o convite, fiquei bem feliz, né? Eu acho que é uma pauta bem importante, uma pauta atual, realmente, apesar de ser antiga. O machismo, o racismo existe há muito tempo, acho que a gente está conseguindo debater, né? E falar sobre as nossas vulnerabilidades. Então, vou me apresentar, eu sou Monique Machado, sou psicóloga, educadora social, né? Pós-graduanda em psicanálise. E nas minhas redes sociais eu falo sobre sexualidade e saúde das mulheres negras, né? Então acho que é por isso também que a Márcia me indicou, né, Márcia? A Mari me Mendes. indicou por causa disso, né, dessa questão da sexualidade, que eu tenho debatido muito nas redes sociais, então sou blogueirinha, né? E eu levanto essas pautas, né, crio conteúdo em relação a essa temática e espero poder agregar da melhor forma possível, né, o podcast e o tema de hoje. Eu acho que agora tô falando, eu me lembrei, acho que foi um podcast, um post justamente em que tem uma foto, assim, das mulheres, a preta retinta, a morena, a mulata, né? E a branca, e a diferença da visão da sociedade com relação à sexualidade dessas mulheres, né? Isso. Então, a gente já resolveu juntar os dois assuntos, embora cada um deles possa dar 1000 episódios de podcast, né? Mas porque nós temos... são assuntos que a gente pode falar com propriedade por sermos mulheres, e no caso eu e a Monique por sermos mulheres pretas, né? Porque eu acho que tá tudo meio vinculado. Historicamente, né? Porque eu fui fazer uma pesquisa, né? Ainda bem. Fui estudar. Eu fui estudar. Historicamente, as duas histórias, né? As duas questões, elas se fundem mais, assim, ao final do século XX. Na terceira onda feminista que eles falam. Então, se funde porque eles começam a ver que... eles falam até assim, ó, meu corpo, minhas regras. E as mulheres começam a ver quem está ficando de fora das questões feministas. Isso. Então, eles começam a ter uma noção de que a mulher preta... ela é mais subjugada do que a mulher por si só nas causas feministas, né? E depois eu quero que vocês falem um pouco mais disso aí, né? Porque eu li, assim, superficialmente, mas fiquei muito interessada no assunto, porque... eu gosto muito quando se falam de muitos feminismos, né? Porque não há um conceito fechado que se aplique a todas nós. Então, só que na realidade existe algo que paira entre todas nós, né? Que leva a esse debate. Eu acho que é importante, isso. Independentemente das diferenças e das especificidades de cada pauta, né? Elas se encontram, sim, em determinado momento, e isso é muito bacana. E é engraçado que essas coisas do podcast, tem muito podcast de mulher, porque eu acho que é o momento que a gente está conseguindo ter voz, o momento que a gente está podendo falar sobre isso. Mas, embora tenha essas ondas de feminismos, né, eu acho que nos últimos anos...
houve e não estou falando do Brasil só, estou falando do mundo. Acho que houve um retrocesso, uma onda que do conservadorismo, do contrário, assim. Então, a pergunta de hoje é por que a gente ainda tem que falar tanto sobre isso, né? Hoje em dia não deveria ser tão necessário, mas parece que a gente está tendo que voltar a explicar do porquê, né? As coisas básicas, né? Que a gente achou que já teria superado nesse momento da história, né? Exato. O termo feminazi. Gente, ver mulheres falando isso, eu acho, me soa tão bizarro, porque é a mesma coisa que um cachorro ser contra o direito dos animais, entendeu? Então, como é que as pessoas elas não se dão conta, sabe? Um homem falar, né? Mas uma mulher... De onde é que saiu esse termo? Por que, né, já, além de ter conta as pautas do feminismo, agora tem um termo para ridicularizar isso, né? Em todas essas pautas, né, tanto na homofobia, como no machismo, como no racismo, o termo mimimi, que isso deve ter surgido aqui há uns 7 anos, mais ou menos. Houve uma campanha, eu chamo quanto ao feminismo, assim, e eu acho que todas essas pautas, houve uma demonização, né? Isso. Como se... E uma desinformação, muita gente falando sobre sem ter conhecimento nenhum, né? Sim. E não é o conhecimento que eu falo, assim, teórico. É importante também. Até para a pessoa, né, ter certeza do que está falando e ter noção de como aquilo se desenvolveu e tal, e que não é uma balela. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente falando de uma forma muito superficial. Porque também houve aí muita gente do ultraconservadorismo esteve a serviço disso, né? Então, a gente não pode ser ingênuas também. Que não só nós tivemos voz, né? As redes Várias sociais. parcelas da população teve voz e está tendo voz. Então, isso acabou... Eu sempre digo escondido, que, né? Se você for... Exatamente. O que estava escondido há muito tempo não veio à tona. E identificou essas pessoas, né? E eu acho que ainda vai existir por muito tempo. Porque as redes sociais se nutrem, né? Ainda embora já tenha agora a legislação, né? Mas ainda é uma terra meio sem lei, eu acho, né? As pessoas falam que vai se atualizando, né? Uma vez perguntaram, tu acha que o racismo, o machismo, o preconceito, né? Contra as minorias ou, né, pessoas que estão em questão de vulnerabilidades vai passar? Não, é que ele vai se modelando, né? É que nem a internet. Hoje a gente utilizava o Orkut, depois a gente foi pro Twitter, Instagram, agora tem, sei lá, Snapchat, não sei, TikTok, né? Vai se atualizando e, né, essas formas de violências também vão se atualizando, né? Hoje tem outras formas. Hoje é rede social. Então, enquanto ela for se atualizando e a gente não ter essa psicoeducação, né, essa educação de falar sobre esses temas nas escolas, né, esse conservadorismo que vocês trazem também, né, que está muito presente, esse lugar, né, de privilégio, porque para ti conseguir debater, tu tem que ser do teu privilégio. E aí eu sempre falo, né, é gostoso você viver no privilégio, né, e tu tirar isso de ti pra olhar pro outro, que eu acho que é o difícil. Por isso que não vai se atualizando. Vai se atualizando. Sim. Vai ficando mais moderno, né? Mas as violências continuam. E diferente, né? Diferentes abordagens também. Exatamente. Trazendo alguns dados aqui que eu tava lendo, fonte do IBGE, tá? Os pretos e pardos representam já 56% da população. Né, então, não somos minorias, né? São a maioria já da população, né? Só que destes 56%, 71% estão abaixo da linha da pobreza. E eu acho, assim, e falando com outras pessoas, que esse é uma das grandes causas de se perpetuar o racismo. Porque se tu der poder econômico e condições de boa vida para essas pessoas, elas conseguem, né, desenvolver tudo que todo mundo consegue, né? E isso, quando tu tem essas pessoas vivendo de maneira à margem da sociedade, o problema aumenta e se perpetua. É tudo uma coisa muito histórica, né? Tipo, a Lei Áurea, Lei do Ventre Livre, Lei não sei o quê, tá? Liberaram, né? Deram liberdade para os negros. Ok, aí tu tá livre e agora te vira. O Brasil te foi vira o como? último, essas leis são a país, favor né? Te vira como? Se tu não teve lugar do poder, como né? estudar, se tu não tá tendo uma oportunidade de emprego, né? Sendo que até os imigrantes que vieram da Itália, da Alemanha, chegaram aqui com
com a garantia de uma terra. Não, e assim, né? Aboliram a escravidão. Daí até ontem, o preto era o bicho da casa, né? Era o animal de estimação daquelas pessoas. Daí hoje eles querem que as pessoas fiquem iguais a eles. Isso nunca vai acontecer numa sociedade, gente, né? Se tu não der as condições... Aquela cultura daquela sociedade de que tu tinha um preto de estimação, porque eu sei que a minha avó contava que a bisavó dela, né, tinha uma preta que era a dama de companhia dela. Que era criada dentro de casa, eu e o resto. A coisificação da pessoa, né? Entendeu? Era como até se fosse ela um se pet. tornar humana, né? Que isso fizeram daí, com os indígenas olha também, que até quantos hoje anos, né? dizimaram a população e até hoje a gente não sabe se não tomarem uma atitude drástica, se ainda haverá indígenas, né? Sim. Num futuro próximo, porque a situação tá... Essa cultura da objetificação do preto deles serem uma raça inferior, eu estou fazendo aspas, que o pessoal que ouve no podcast não consegue ver, vem se arrastando de geração em geração e só se modifica, mas ela não acaba. Mas aí que entra o que a gente estava comentando antes, daí falam, quando surgiu as cotas, e toda aquela comoção contra e toda aquela lavagem cerebral da população contra, mas ninguém volta lá na raiz do problema, lá no início, lá em 1800 e pedrada, e repensa isso, entendeu? Toda essa população de escravos que foi libertada e que não... Aculturada, né? Que teve que... E que não teve... moldar a sua cultura para viver. E outra coisa, e que sustentou o país, né? Que sustenta o país, né? Ainda sustenta. A economia, tudo, e que não teve condições de ascender socialmente. Então, começa por isso que as cotas são realmente uma maneira de retratar a história, de reinserir, não reinserir, né? Porque a gente tá inserindo ainda. O povo preto nas camadas sociais mais altas, digamos assim, né? E pra gente começar a se enxergar, né? Porque a falta de identificação também nos deixa para baixo, entendeu? Nos deixa... não tem como não falar dos assuntos atuais agora que estão, né, na sociedade, a questão do filme da Barbie, enfim, tudo que a gente tem aqui para falar. Mas eu sou da década de 80, né, da infância na década de 80, em que a gente brincava muito de Barbie. E eu me lembro quando surgiu a primeira Barbie com o cabelo escuro, porque aí a pele não, né, com o cabelo escuro, eu pedi, mãe, eu quero aquela. Tipo assim, eu era uma criança que tava... percebendo, né, que eu não me enxergava nas bonecas. Buscando representatividade. Exato. Então, e a minha mãe prontamente foi lá e comprou, porque realmente era a única que chegava mais perto do meu perfil, né, do meu fenótipo. Então, tudo isso a gente tem que começar a se enxergar e até para as pessoas, as crianças brancas, hoje em dia começarem a enxergar essas pessoas também, né, porque daí ninguém nasce racista. Né? Então, não, ninguém nasce racista. É uma questão realmente da formação, assim, da personalidade durante a vida. Eu acho que a nossa geração teve muito disso daí, né? Porque, olha, a nossa geração foi aquela que tinha as paquitas da Xuxa. As paquitas. Que eu sou morena, né? Também originalmente padrão, sou morena. Também padronização. Que depois a gente vai envelhecendo, vai ficando loira, mas... Sim. Quando eu era morena, eu queria ser paquita da Xuxa e a Xuxa não tinha uma paquita morena, entendeu? E aquilo ali me deixava muito frustrada, porque eu queria ser paquita da Xuxa. Eu não ia nunca entrar, né? Porque eu era uma bolotinha, mas... o documentário da Xuxa, mas eu vi uma história de que ela queria muito que a Bombom fosse uma paquita. E que alguma coisa ali aconteceu, não sei se Marlene Matos, o que aconteceu? Eu acho que Marlene Matos que cortou. Sido, né? Acho que não só Marlene, acho que é toda a sociedade, toda né? a equipe ali, de produção. Estética, né? Sim, porque era aquela coisa... A Bombom. Aquele círculo fechado ali, né? Tanto é que a Xuxa era vista como um modelo inatingível de uma pessoa, de um ser, chamavam de fada madrinha, né? Um monte de coisas, assim, inacessíveis. E hoje em dia a gente vê, a Xuxa é um ser humano normal, com qualidades e defeitos, como todos nós, né? E, enfim, até sofreu muito por conta disso, porque...
Eu acho que na situação dela, claro que não se compara a uma situação de exclusão, mas ela foi tão galgada, esse ser inatingível, que até a própria vida privada dela ficou prejudicada, né? Ela Porque teve toda a vida pessoal isso. cerceada por uma pessoa, né? Exato. Porque ela tinha que representar esse ícone etéreo, assim. Exatamente. Objetificação da mulher também, né? Também. Da mulher e da mulher e da mulher preta, né? Porque a mulher preta também ficou relacionada à sensualidade. Sim. Né? Aí entram as cabrochas, né? Do samba, Mas voltando um pouquinho... Tu falaste do filme da Barbie, né? Só pra não perder. O que eu achei legal, assim, é que, assim, nem todas as empresas estão dispostas a se revisitar, né? Sim. Rever isto. Sim, porque isso pode implicar perda de público ou de dinheiro. Né? Exato. E ainda mais no momento que nós estamos, que normalmente quem tem mais poder aquisitivo são as pessoas que são contra isso, né? Essa reestrutura, se desconstruir para reconstruir a marca e tal. Então, achei muito positivo isso, que a empresa se reviu esse erro, pelo menos quanto ao estereótipo. Tanto é que no filme eu adorei que eles nominam, né, a Barbie estereotipada, o que já é uma espécie de estereotipada, assim, né? Não é positivo, né? Sim. Então já colocaram nesse lugar, eu achei legal, assim, né, de rever e tudo mais. Enfim, acho que... só voltando uma casinha ali, falando um pouquinho também mais do feminismo ali, da questão das mulheres ainda receberem menos que os homens, né? E agora a gente o foco não é política, tá? Mas voltando, quando foi se votar uma lei agora para que isso tentasse, né, ter uma lei para diminuir isso, ainda houveram mulheres que votaram contra, né? Sim. Então, eu não consigo achar uma explicação, né? Eu fico pensando assim, gente, então elas que estão lá vão ter que receber menos que os próprios colegas, se elas acreditam nisso. Mas porque vocês engravidam, porque isso não é justificativo. Quando a gente trabalha o dobro, também, né? o triplo, né, dos homens para ganhar. A Vanessa agora soltou. Começa a subir o sangue, né? É por isso que a gente fala na formação estrutural, né? Exato. Tanto o machismo como o racismo estão na estrutura da nossa sociedade. Então, se a gente não olhar para isso, se desconstruir e daí formar novos conceitos, isso não vai acontecer. Porque tá na estrutura. Então, uma mulher não tá livre de machismo, né? De ser Um preto não está livre de racismo. Inclusive existe, né? A gente vê mulher vocês não veem machista. homossexuais que dizem... mas eu sou homossexual, mas eu preciso me conter, né? Porque senão eu vou, violentar a outra pessoa que tá me vendo, fazendo carinho, né? Então... Sim. Não, é bem isso que tu falou, Alice, me lembra um exemplo agora, que a primeira vez que eu me dei conta da questão machista foi em casa, né? Óbvio, que embora meu pai fosse muito feminista, a minha mãe era machista. Né? E aí, é engraçado isso, né? E aí, eu me lembro que a primeira vez que eu me dei conta foi quando, no final de semana, minha mãe disse, Roberta, tu vai lavar louça. Roberta, tu vai lavar louça. Um dia eu cheguei, por que o meu irmão não pode lavar louça? Não, porque isso é coisa de mulher. Eu sempre questionei isso. Aí, não, mãe, tu é muito machista, porque meu pai lava louça, entendeu? Então, mas pro filho dela... Não, entendeu? E quando no almoço de domingo de família, todas as mulheres levantam da mesa e os homens ficam pra arrumar a casa, enquanto os homens ficam conversando, curtindo o domingo. Por isso que eu sou revoltada da casa. Mas acho que é importante trazer um ponto, tá, gurias, que a gente reproduz, né? É importante falar. Mulheres reproduzem o machismo, né? Pessoas negras reproduzem o racismo. Porque quando a gente fala de ser machista, é uma questão de hierarquia, né? Então, mesmo uma mulher reproduzindo o machismo, ela nunca vai ocupar um lugar de hierarquia de um homem branco, cis, né? Então, exato. É importante a gente falar que é uma reprodução, né? Reproduzimos preconceitos, né? Mesmo que seja contra nós mesmos, isso, né? Eu posso reproduzir o racismo, mas não sou racista, porque eu nunca vou ocupar o lugar de hierarquia de uma pessoa branca. Mas eu posso ser gordofóbica, por exemplo. Porque aí é uma diferença, né? Eu posso, ser magra, que eu não sou, né? Mais um exemplo, né? Ser magra, ter um lugar de privilégio em cima de uma pessoa que é gorda. Né? Então, a gente fica reproduzindo, né? Então, acho que é importante trazer isso também, porque às vezes a gente escuta assim, porque
mulher é mais machista que o homem, as pessoas pretas são mais racistas e as pessoas não conseguem entender o que significa isso, né? E, na verdade, a gente reproduz. É essa vontade de querer ocupar um lugar de poder, né? Que dá vontade de a gente ocupar esse lugar, de ficar sentada lá enquanto o outro tá lavando a louça, né? E a gente tá sentado aqui, né? Ocupar esse lugar de quem ocupa esse lugar, né? Então, às vezes, é importante a gente também ver isso, porque vão nos rotular, né? E aí a gente tem que ter todas as ferramentas para quando vierem nos rotular, inclusive as nossas falas, né? Sim. E a questão também do racismo, assim, quando eu me dei conta que eu não me encaixava em lugar nenhum, né? Porque meu pai era preto, né? Era porque faleceu, não porque ele ficou branco. Fez 20 anos agora que ele faleceu. E a minha mãe branca. E eu fui me dar conta disso, porque nas primeiras vezes, quando eu fui preencher formulários, né? Porque, assim, era branco, pardo ou preto, né? No branco eu não me enxergava, né? No pardo sempre me incomodou aquele termo, porque pardo pra mim é envelope, é papel pardo, né? Cor pardo, qual é a cor em inglês? Qual é pardo, né? Rosa é pink, pardo, sabe? E no preto, eu também não me enxergava totalmente, porque parecia que eu tava mentindo, sabe? Que eu tava querendo, de repente, me colocar num lugar que não era meu, sabe? E aí, eu fui me dar conta, gente, eu não me encaixo em lugar nenhum, né? E sempre tive dificuldade de conseguir assinalar, né? Aí, com o tempo, hoje em dia, eu risco ali no preto, porque é onde eu me identifico, né? O meu cabelo, o meu corpo, né? Eu não consigo me identificar com branco, né? Eu sou meio termo ali, mas, né? E a gente sabe que, mesmo para tom, dentro a paleta de cores dos pretos é enorme, né? E a gente sabe que mesmo dentro da nossa paleta tem graus de racismo, né? A gente sabe que com certeza a preta retinta sofre muito mais do que eu que sou uma preta clara, digamos assim, né? Então, é super complexo, não é uma coisa de a gente colocar todo mundo no mesmo saco, mesmo mimimi, né? E até os traços, né? Não é à toa que, por exemplo, uma Thaís Araújo conseguiu um papel de destaque na Globo há muitos anos, né? Sim. Porque ela se aproxima... não teve o Chica da Silva, mas acho que isso foi em outra emissora, né? O Chica da Foi Silva na Bandeirantes. Acho que foi Bandeirantes. Bandeirantes? Não, Manchete? é Record. Mas ela foi Record. a primeira preta que protagonizou uma novela das 9. Helena. A primeira Helena do Manuel A primeira Helena com o cabelo crespo, né? Não foi alisada. Então, e eu tava contando também que... o meu pai, ele já é falecido há 20 anos, ele faleceu e eu não tinha toda essa consciência, então a gente não teve tempo de conversar sobre tudo isso, eu e meu irmão com ele, né? Mas analisando toda a conjuntura, assim, a gente vê que ele teve que se embranquecer para conseguir se encaixar, né, na sociedade, né? Ele teve que, na época da sociedade dele, né, onde ele conseguiu se estabelecer, né, ele teve que se embranquecer, digamos assim, para conseguir chegar onde ele chegou, né? Até trouxe várias frases aqui que eu cresci ouvindo e que, né, imagino que se eu ouvir isso, a Monique também deve ter ouvido coisas iguais ou mais. Isso que eu ia perguntar, era uma das minhas perguntas, né? Então, o que são as coisas racistas que vocês costumam ouvir e que as pessoas não acham que tem cunho racista? Quer começar, Monique? É que hoje, assim, ó, o Brasil, ele tem essa questão da miscigenação e a romantização de não admitir que somos racistas, né? Que é uma sociedade racista, na verdade. Então, como tem essa questão da miscigenação, romantização da miscigenação, né? Que o pessoal não lê historicamente para que serviu a miscigenação, que era um objetivo, né? De embranquecer, né? Em 300 anos a população. Inclusive, foi uma das frases que eu vi, meu pai ouviu, né? Mas enfim. Exatamente. E aí, o racismo no Brasil é o não velado. Então, as pessoas acham que o racismo é só ligado quando chama preto de macaco, né? Fala dos traços, do cabelo, da cor. E no Brasil, o nosso racismo, ele é o não velado. É de outras formas, né?
Por exemplo, pessoas pretas estarem nas margens é uma forma de racismo, né? Não terem acesso à saúde é uma forma de racismo. Não terem acesso a saneamento básico, a alimentação saudável, a médicos, a estudo. Isso é uma forma de racismo, né? Então, pessoas que são contra as cotas, por exemplo, que eu achei bem interessante, é uma forma de ser racista, Sim, né? com certeza. Então, é isso, é do olhar, é o racismo que te segue no mercado, é o racismo que acha que aconteceu comigo, né? Que eu era a empregada doméstica do meu prédio, porque eu moro num bairro, né, nobre, né? Se é que é, existe bairro Nobres em Porto Alegre. Mas é um bairro considerado bem embranquecido, que é o bairro Menino Deus, e acharam que eu era tudo menos a moradora do prédio, né? Eu estar 29 anos morando no mesmo bairro e ainda o segurança me seguir no mercado, sendo que eu vou no mercado toda semana. Toda semana. Né? Então, é esse olhar, né? Porque as pessoas não xingam mais hoje. As violências são de outras formas. Sabe que uma vez eu tenho uma grande amiga minha, bem preta, e ela me disse uma coisa que foi muito chocante para mim escutar. Que ela disse que isso toda mãe preta passa, que é ensinar o filho como se defender de um atraque da PM. Exatamente. Eu me dá vontade de chorar até agora, entendeu? Cada vez que eu repito essa história, que eu conto, eu fico chocada, assim. Porque ela ensinou o filho dela com 5, 6 anos, que é a idade do meu gurizinho, entendeu? Uhum. Cara, como é que tu vai ensinar uma criança desse tamanho que ele tem que já se virar pro policial com as mãos assim, ó? Pra não levar um tiro. Senão ele vai apanhar, E entendeu? culpa por quê, né? Por ter nascido. Porque ela ensinou pra ele porque ela sabe que eles vão olhar pra ele de outro jeito. Sim, mas a própria Thaís mas eu Araújo digo fala assim, isso, né? Todo ser humano, né, dentro do Código Penal, é inocente até que se prove ao contrário. E como explicar pra uma criança de 5 anos Sim. que ela é culpada até que ela prove que é inocente, né? Que Exato. o princípio é o contrário Ela pra disse, ela. eu já começo a ensinar agora, porque quando ele for adolescente, sair com os amigos pra uma festa e tiver uma blitz, ele tem que saber como se comportar. Não vai poder se comportar igual aos colegas dele. Tem um vídeo da Thaís Araújo falando isso, que ela teve que ensinar pro filho dela, que, No TED, que se ele... acho que é o TED Talks. Que se ele sair correndo na rua, Isso pra mim, eu acho ele que pode vir um policial atrás dele, enquanto que se a criança branca tá correndo, é uma brincadeira de pega-pega. Né? Eu acho que foi a Então, coisa mais mesmo ele triste sendo que eu já condição escutei. financeira. Então, pra gente ver, não é só ter condição financeira que vai ser o suficiente. Não. Porque tu pode ser um negro famoso, que nem a Thaís Araújo, ou jogadores de futebol. Olha o que tá acontecendo com o Vini Júnior agora. Sim. Dele ser um dos melhores atletas do mundo e ainda joga um banana no campo. Na Europa. Né? Então, assim, tu pode chegar nessa questão do poder financeiramente, né? Tu pode tentar se embranquecer, ser embranquecido pelo dinheiro. Mas quando tiverem que te enxergar e cometerem uma violência, não importa o dinheiro que tu tem, é a tua cor que vai delimitar aquilo ali. Uma das frases que eu tenho aqui é que a minha mãe conta, né? Que a gente morou em Caxias do Sul, né? E eu nasci em Caxias. E meu pai já era militar, já era capitão quando eu nasci. E teve um baile. E meu pai e meus pais foram convidados e foram. Minha mãe trabalhava no banco, né? Daí chegou na segunda-feira no banco e disse que uma colega chegou pra ela e disse: eu jamais imaginei que vocês seriam convidados. Não era por falta de status, né? Porque meu pai era militar, né? E aí ela perguntou pra ela por quê. E aí ela disse: tu sabe por quê? Sabe? Então, são pequenas frases que a gente vai ouvindo durante a vida, né? Mas que vão minando, né? Vão te atacando. As pessoas que falam não têm nem noção da gravidade do quanto machuca. Às vezes, não, mas eu acho que tem pessoas que querem machucar. Que falam pra machucar. Antes porque de realmente começar o podcast... se acham superiores. Tipo assim, ó, a que falou pra minha mãe não foi convidada. Entendeu? Tipo assim, ó, vocês foram e eu não fui. Entendeu? Então, são pessoas que realmente se acham superiores. Né? E é uma coisa cultural, infelizmente, mas que a gente não pode deixar de falar nunca, porque senão vai regredir, vai voltar tudo ao que era anos atrás, né? Enfim. Mas é uma justificativa da branquitude esse argumento, né? Eu não tenho conscientização, ou agora tá também. na moda achar um diagnóstico, né? Então as pessoas acham que quem comete o racismo tem que ter um diagnóstico, aí vão pra parte jurídica, e aí vão lá na frente do juiz é diagnóstico, mostram receitas de medicação, internações,
né? Dizendo que só comete racismo, né? O racismo, quem comete é quem tem diagnóstico, né? Sendo que não tem um CID. Não precisa ter tem CID. um CID, então não precisa ter CID pra ser racista, né? Geralmente, quem comete racismo não tem CID nenhum. Né? Então, é muito difícil, né? Porque as pessoas vão justificando os racismos, os machismos, né? Ah, Sim. porque isso, é porque aquilo, sendo que tu tem o Google que tu pode sentar e ler. Ou Sim, porque as mulheres engravidam, elas têm que ganhar menos, né? Porque elas têm a licença, elas têm que ganhar menos. As pessoas não leem, as pessoas não querem escutar, né? E aí fica difícil da gente realmente debater certas pautas. Eu acho que há uma dificuldade de reconhecer esse lugar de privilégio, né? Muita dificuldade. E eu acho que isso pode ter na questão desse ultra-individualismo, depois ali da pós-modernidade e tudo mais, que cada vez mais o ego, o individual, ele se sobressai, né? Então, as pessoas, elas não podem aceitar que sim, tem que ter uma consciência coletiva, ou até mais, né, trans coletiva e tal, para reconhecer que a gente recebeu, né, e a gente sabe, porque eu me considero sempre privilegiada, né, a gente veio falar de feminismo, machismo e tal, mas sempre privilegiada, porque assim, sou de classe média, branca, né, tenho sobrenome alemão, então eu fui desvendar isso ali um pouco depois da adolescência, né, o que tem pessoas que vivem diferente, a gente criada no interior ainda, né? As pessoas pensam muito igual, muito, né? Muito parecido, se vestem muito parecido. Não existe essa individualidade, digamos assim. Todo mundo tenta seguir a manada, né? E então, assim, eu comecei a me dar conta que o quanto, pra mim, algumas coisas foram naturais na infância, por exemplo, e que, eu nunca entrei num Transurb, eu já andei de ônibus em Porto Alegre, não tem Transurb e tudo mais, nunca ninguém achou que eu fosse furtar algo, ou eu posso ir de Havaianas no Zafari, sabe? E isso é muito difícil para as pessoas que são classe média, brancos e tal. Entenderem, porque é reconhecer que o que eu consegui não foi só por causa de mim. Porque eu tive ali um privilégio, o que não tira meus méritos. Eu simplesmente abracei as oportunidades que eu tive. Tu aproveitou as tuas oportunidades. Porém, existe sim uma dívida, porque quem não teve o que eu tive, né? E eu sei porque, assim, minha família, os familiares, né? Parentes, todo mundo, inclusive gente que tem mais dinheiro, que teve mais luxos, eu percebo, assim, que é muito difícil porque as pessoas se apegam muito ao mérito, né? E aí começa assim, não, eu consegui isso porque eu sou muito competente, muito inteligente e tudo mais. A pessoa não reconhece. Não, tu teve uma infância tranquila, pra começar. Sim. Não precisou trabalhar na adolescência, né? Não precisou lidar com violência na porta da tua casa. Então, também o negócio de ter algum dinheiro, né, na infância, exatamente, melhores colégios e tudo mais, é outro contexto para desconstruir tudo isso, só a pessoa querendo muito. E eu acho que tem que querer muito. E até autoestima, Larissa, eu te digo assim, porque mesmo tendo, às vezes, a gente estando nos melhores nos colégios, enfim, até para sair de casa é diferente, entendeu? Porque a pessoa tem que pensar, como é que eu vou me arrumar para poder ser aceita nesse meio? E os outros que são ali brancos, põe a primeira roupa e sai, vai, entendeu? E, né? Então, até pra isso, assim, a questão do cabelo, né? Então, pra gente se sentir incluída, a gente teve que alisar o cabelo muito tempo na vida. Isso que eu acho que essa nossa geração é fantástica por causa disso. Que a gente tá se reinventando. Exatamente. Então, chegou num ponto que a primeira vez que eu fui na dermato na vida, assim, pra, né, questão de... Eu tinha 30 anos, né? Eu tenho 43. E ela me disse assim, Roberta, se tu continuar alisando, tu vai ficar careca. E foi aí que me caiu a ficha, assim, gente, chega, entendeu? Eu não quero mais, chega, tô me prejudicando para me sentir incluída, né? E então, até para isso, entendeu? Eu tive a oportunidade de estudar em colégios ótimos, né? Mas até isso, assim, até toda essa conjuntura que crianças brancas não tinham preocupações isso com tá em relação tão introjetado que se a pessoa não parar para pensar, não vai concluir nada. Não, né? Exato. Não, é bonito, tá na moda. Sim, né? De repente, lá atrás, o uma padrão, boneca que a gente ganhava, que era num determinado padrão,
Isso está introjetado, a gente não pensou a respeito disso. Mas isso, né? A gente cresceu numa sociedade em que não tinha representatividade, que era o que a gente estava falando. Tu não tinha boneca preta, tu não tinha paquita preta. Hoje a minha filha né? tem várias bonecas então, pretas. Hoje em dia... Se fosse comigo, né? Que isso na minha época teria sido tanta coisa mais hoje em dia fácil. tem até os corpos, né, da Barbie. A Barbie gordinha. Tem de tudo. Tem a menor, Barbie a mais cadeirante. alta. Mas é isso, que nós temos essa lucidez de entender que tudo tem vários padrões, não é um padrão único, né? Mas como ainda a sociedade ainda tem... isso, infelizmente, vai ter para sempre, né? Como a Monique falou, só vai mudar de forma, mas que a gente tem que tentar deixar o mínimo possível, né? E essa era a minha próxima pergunta, que eu já tinha até adiantado para vocês. Quando que essa conta vai se pagar? Em que ponto que tu acha que essa conta vai se pagar? Que vai voltar para a mediana? Eu acho que demora muito ainda. Eu acho que eu vou deixar para as próximas gerações responder. Eu acho que a nossa geração não vai... Eu acho que não vai ser na nossa geração. Não vai ser na nossa. Nem dos nossos filhos, assim. Acho que vai ser conforme a gente for, né, conseguindo ocupar. Eu acho então, que, por exemplo... um dia vai acontecer. Vocês espero que sim. A gente tem esperança. Senão a gente não sobrevive, né? Se a gente não pensar que o futuro além do nosso, né? Não vai ser melhor para as pessoas pretas, né? Para as mulheres, enfim. A gente não sobrevive, a gente vai ficar sempre no looping, né? Então a gente tem que se motivar. Eu acho que tá aí, da mesma forma que a internet tem os hates, tem os preconceitos, tem as potencialidades também, né? Então a gente tem que validar. Mas nunca vai dar para baixar a guarda, né? Não vai, e eu acho que faz parte da... nós, né, não vamos baixar a guarda, mas faz parte da população branca ter essa consciência de que também tem que ajudar nisso, entende? Isso. Eu vi o filme agora, que eu ainda não tinha visto, que é o Medida Provisória, que é um filme maravilhoso e que os brancos que tiverem a disponibilidade de ver e de raciocinar, pensar, né, acho que é um filme que faz pensar muito sobre isso. E eu não tô me lembrando agora, mas tem uma outra... Não sei se filme ou série que eu ainda não vi, mas que fala sobre... inverte a situação, né? Eles criam uma sociedade dos pretos que marginalizam os brancos, tá? Agora me fugiu o nome, eu tinha que ter anotado, eu não trouxe. Mas são esse tipo de coisa, são pequenas coisas. Vai lá ver um filme, vai lá pensar... tu não precisa ler um livro, né? Tem até um livro maravilhoso que eu ainda não li, mas que eu quero ler, que é Um Defeito de Cor. Maravilhoso. Que tu não precisa parar tu não gosta de ler, não precisa ler um livro. Hoje em dia tem milhões de coisas, né? Pra ti, que tu pode te informar e que tu pode parar. Vai mudar um pouquinho o que tu tá pensando. Então, foi a mesma coisa que a gente falou no episódio anterior, né? Não é só as mães atípicas que têm que lutar, as típicas também. E aqui é a mesma coisa, não é só os pretos que têm que lutar, os brancos têm que ir atrás pra tentar mudar os seus iguais, né? Um trabalho de gerações. Eu sempre trago um exemplo, né? Eu tenho uma conhecida que é super ativista, assim, super mesmo. A gente é amigas por muito tempo. Nem é conhecida, a gente é amiga, porque a gente organizava marchas juntos, projetos, enfim. E ela tem uma filha, né? E super empoderada, não só nas questões dela, né? Mas na questão até da religião de matriz africana, essa questão do enegrecimento mesmo. E aí, ela foi pra escola e voltou um dia e não queria mais as bonecas negras. Ué? Então, não queria mais bonecas negras, né? Queria a Frozen. Queria o cabelo liso, queria pentear o cabelo liso, queria ser a Frozen. Então, vai muito de encontro com o que tu tá falando. Tu pode ser a mãe, a família negra mais ativista e mais consciente racial possível. Mas se a escola, que é um ambiente... que é onde a criança negra vai se encontrar com outros grupos, né? Também não for antirracista, também não falar de diversidade, também não mostrar desenhos negros, não terem bonecas, não terem brincadeiras, não mostrar outras histórias do negro sem ser pelo viés sempre da escravidão, essa criança negra vai chegar na escola... Não vai valorizar. Não vai se enxergar e vai querer pertencer. Né? Porque o que a gente vai falar pra uma criança de 4, 5 anos? Ela não vai ter a consciência racial que a gente tem com quase 30, né? E aí a gente precisa da escola. Se a escola não faz isso, olha o trabalho dessa mãe, né? E pra quem não tem consciência? E pras mães e famílias, pais, né? Famílias negras, né? Ou famílias interraciais, que eu também acho que é importante, né? São mães brancas que estão gerando crianças negras. O que tá acontecendo naquela comunicação, né?
né, essas relações de amizade, relações de casal, né, de casais, né, pessoas pretas com pessoas brancas. O que está acontecendo nesse diálogo, né? Que eu acho que é isso que está faltando. E aí continua esse racismo não velado, que é o que acontece. A criança não tem representatividade na escola, daí chega a querer ser a Frozen, de onde? Ela é a única menina negra da sala, e aí a escola não é antirracista. E aí vai perpetuando, essas crianças se tornam adultas, né? E as crianças brancas que também nem têm noção, não têm essa diversidade, e aí vão crescer da que nem tu falou, né? E o encorajamento, Exatamente. né? Porque é tão difícil, né? A gente sabe, a gente levanta qualquer coisa numa rede social, por exemplo, a gente é estigmatizada. Tem que ter coragem, porque a gente sabe que nem todo mundo tem coragem de chegar ali e dar a sua opinião real, assim, sobre uma causa dessas, né? E aí, por exemplo, uma criança, né? Às vezes é muito difícil a criança decidir tomar esse lugar, porque é uma decisão, às vezes, para a vida, né? E é muito mais fácil, às vezes, dizer, tá bom, eu aceito, né? É que não é só coragem, eu não Gleice. culpo, né? Eu não culpo, Porque, assim, ó, é difícil já, né? É coragem e tu tem que também... Tu tem que vai esperar que venham as coisas, os resultados positivos e vir muita coisa negativa e tu tem que saber lidar com aquele negativo, entendeu? Porque eu me considero uma pessoa corajosa, mas me dói muito receber as coisas negativas. Eu fico remoendo, me faz mal. Então, hoje em dia, antes eu era mais corajosa, eu postava, mas eu comecei a ficar tão mal com o que estavam me mandando de volta, né? Pensando, poxa, essa pessoa, não é possível que essa pessoa pense assim, gente. Não é possível. Tu vai descobrindo quem são, né? E que eu comecei a me limitar a postar. Mas isso né? é super normal. Mas assim, por exemplo... Tipo, uma criança com certeza é isso. Ela não vai falar porque ela vai se sentir ela vai se sentir pior. Já que tem vai aquele vir, desejo entendeu? de aceitação normal, né? Das fases ali, da adolescência, da infância e tudo mais. E ainda tem essa questão que eu acho assim, quando a gente decide falar sobre algo, quando o teu contexto, né, por exemplo, numa escola que não trata sobre isso, então eu acho assim que não é possível tratar, por exemplo, de racismo se não for no nível coletivo, assim, que as pessoas se conscientizem e a educação e a escola e tudo mais. E a gente até, né, nessa questão de quando que isso vai acabar, né? A história acaba sendo cíclica, né? Volta. Então é como se a gente tivesse que estar sempre vigiando, né? É isso, não dá pra baixar a guarda nunca. Exato. E isso que tu falou, assim, muito, muito interessante, assim, que eu acho que, apesar de todos os horrores, né, do Holocausto na Alemanha, eles aprenderam muito mais a lição do que nós brasileiros, por exemplo, com vários episódios. Eles têm museus mostrando para não esquecer. Eles esfregam isso, né, na cara de quem quiser, assim. Então, isso seria muito importante, né? Só que, assim, a gente viveu agora um período, continuamos vivendo, né? Em que, ao invés de, por exemplo, colocarem os pretos, uma história dos africanos nos livros de história, contestaram até o que já era retrógrado antes. Então, assim, ao invés da gente revisitar aquela história dizendo, não, vamos colocar os indígenas, os negros, os brancos, todos eles tiveram seu protagonismo, né? Não. Inclusive, assim, professores de história foram taxados, né? Que tentam abrir um pouco ainda a mente das pessoas. Assim. Então, na realidade, se retrocedeu a uma coisa que já era retrógrada, né? Já tinha que ser revisto isso, né? Até tu me fez uma pergunta antes, eu acabei não respondendo, mas acho que cabe aqui. Que como o meu pai militar, né? Eu e o meu irmão acabamos, né, pensando... Se desconstruindo. Porque por mais que meu pai era militar, né, seria uma casa mais conservadora, assim, o meu pai sempre disse assim, ó, vocês estudem, tá? Leiam, porque isso é a única coisa que não vão tirar de vocês nunca. E vocês podem pensar como vocês quiserem, mas desde que vocês saibam justificar, embasar e saibam. Então, eu acho que foi por isso, né? Porque, por mais que ele fosse militar, um perfil mais conservador, ele sempre nos abriu o mundo para dizer, vocês podem ser o que vocês quiserem. Eu sou de direita, mas tu pode ser de esquerda, desde que tu justifique por que tu tá pensando assim. Exatamente. Né? Eu sou... então, não é aquela coisa de receber uma informação, eu sou porque eu sou, né? Então, isso cabe muito, assim, para essa questão de aprender, né? Por mais que tu esteja
Se tu fornecer informação para o aluno, para a criança, e ele puder estudar e tirar as suas próprias conclusões, desde que esteja estudando sobre tudo, né? Então, isso é muito mais válido. E se não houver um fechamento, né? Eu, na minha casa também, os meus pais sempre colocaram, assim, a gente geralmente do interior, os familiares, geralmente tem uma outra visão, né? Sim. Até porque muitas vezes não tiveram nem acesso a ter esse outro lado do mundo, né? Mas os meus pais sempre foram extremamente abertos a novas visões, novas formas, né? De ver o mundo, assim. Não achavam que era a única forma. É que as pessoas têm que entender que a sociedade, ela muda, que ela se atualiza, e a gente tem que ir se atualizando junto. E mesmo que as coisas ruins também se atualizem, né? Mas que a gente tem que ir estudando tudo que vem acontecendo e ir se atualizando. E, aliás, nessa atualização das coisas ruins, né? A gente viu aí uma polarização muito grande, né? Inclusive de opinião quanto às feministas, né? A gente recém estava falando. Porque a mulher, ao longo dos anos, vem nessa luta feroz para tentar se colocar no mercado de trabalho, para tentar ter igualdade salarial, igualdade de divisão de tarefas em casa. E agora, nos últimos anos, principalmente, a gente tem visto críticas ferozes, né? Voltamos à origem, as mulheres que estão tentando sair. O seu lugar é ali, né? só. Ou seja, ou você para ser uma boa esposa, você tem que cuidar dos seus filhos. Inclusive, tem um ícone aí, né, do Instagram, com milhões de seguidores, que a mulher já tá no 6º, 7º, acho, filho, um atrás do outro, porque eles não podem usar contraceptivos, porque a mulher é do lar e cuida só da casa. Feminista. E, entendeu? Porque quem vai contra aquelas histórias, aquela estrutura familiar ali, né, doméstica, a pessoa ela é triste, entendeu? A mulher que escolhe ser solteira é só usada e jogada fora. Então, a gente está enfrentando de novo tudo que a gente já tinha tentado conquistar até hoje, voltou, né? E aí eu fico extremamente revoltada, porque eu, como chefe de família, eu não consigo aceitar que alguém me subjugue ou julgue Tua capacidade, a minha capacidade, teu lugar no mundo, né? O meu lugar no mundo por causa disso, entendeu? Inclusive, assim, por eu ser chefe de família, é muito difícil eu conseguir ter um relacionamento. Porque eu sempre tive a cabeça meio acelerada, assim, para essas coisas, de não querer ser a princesinha dentro de casa, né? E aí, eu nunca consegui... Foi uma coisa, assim, grotesca, mas eu nunca consegui ter um namorado que dissesse assim pra mim, vou casar com ela. Porque eu nunca pensei, assim, que... Aí, uma vez eu ouvi de um ex-namorado meu dizendo assim... Não, porque tu nunca vai casar, porque quem é que vai aguentar tu com esse gênio, tu querendo sair de casa e trabalhar toda hora, o cara quer ser cuidado, o cara quer ser cuidado. Ele quer uma mãe, né? Eu disse, mas eu não tenho perfil pra ser mãe de gente grande, né? Eu não tenho que ser mãe do meu marido. Então, se for pra ser assim, eu prefiro ser sozinha mesmo. Azar. E eu acho que tem uma visão super deturpada, assim, e eu até menciono essa campanha que foi feita nos últimos tempos para demonizar, assim, o feminismo. Ouve essa palavra, as pessoas, abortista, esse tipo de coisa, sabe, super radical, assim, de pessoas que não têm o mínimo conhecimento, né? Em primeiro lugar, assim, que eu acho que a gente tem que voltar pro beabá, né? Que feminismo não é contra os homens. Sim, feminismo não é contra a família. Exato. Pode haver uma identificação com famílias plurais. Porque assim como a gente luta contra o machismo, a gente luta também contra outros preconceitos, né? Sim. Então, assim, qual família vocês estão falando? Uma família que a pessoa não controla a natalidade e que não interessa como que vai criar aquelas crianças, vai ter 15 filhos... Sabe? Então, assim, muito pelo contrário, assim, eu me coloco aqui, eu acho famílias lindas, eu sou super apegada à minha família e tudo mais. Então, assim, em primeiro lugar, tirar esse estigma de que é feminista, é contra os homens, feminista... Isso. Gente... Na realidade, assim, o feminismo nada mais é do que a gente buscar a igualdade, né? De direitos, né? De direitos. Num primeiro momento foi no âmbito público, mas depois serviu muito para essa questão até privada, né? Dos homens acharem que depois que a esposa pode bater, pode subjugar, né? De várias formas e tal.
E isso é outro lugar que essa é uma zona de conforto que para nós é muito desconfortável, mas para muita gente é confortável. Tanto é que temos meninas de 18 anos na internet, no TikTok. É absurdo, assim, falando que lugar de mulher é ali lavando os pés do marido. Aí tu vai questionar uma coisa dessas, tá, mas ela pode, né, ter trabalho e tudo mais. Não, o lugar dela não é esse. Esse é o lugar biológico do masculino. O feminino é outra coisa. O feminino não é trabalhar e tudo mais. Então a gente voltou lá atrás, né? Porque... Mas isso é volta à falta de conhecimento, né? Porque a gente até Total. falou num outro episódio que Desinformação. a sociedade ela passou por vários momentos até chegar ao patriarcado, né? Então teve lá a sociedade, acho que não foi a Marcélia até que me falou sobre a sociedade matrística, não é matriarcal, é a matrística, onde era tudo igual, né? E aí que dali que começou a surgir depois o patriarcado. Então isso também é falta de conhecimento, porque não é Eu porque acho a mulher... que a sociedade até perpetua o machismo. Isso é uma coisa da minha cabeça, até fontes da minha cabeça. Porque é muito interessante para eles isso, né? Porque a mulher tem um potencial que é inenarrável, né? É inestimável. Sim, tem até a tu não questão consegue... sexual, né? Porque se tu liberar uma mulher pra ela expor todo o potencial dela, ela gera uma vida, cara. É ela que gera a vida, Mas entendeu? acho que foi por Que aí que poder começou é nessa. esse? Quando eles se deram conta que só quem sabe quem é o pai e a mãe, né? O potencial sexual das mulheres, né? As mulheres podem ter orgasmos múltiplos, né? As mulheres podem ter prazer de várias maneiras que os homens não têm. Eles têm que ter aquele método ali da ejaculação e deu, né? A gente pode ter prazer de várias maneiras. E foi aí que começou o cerceamento da mulher, né? Vamos cercá-las. Controle de das corpos bruxas, né? através da cultura. É exatamente isso. Porque na medida em que a mulher, ela sabe mais, ela lê, ela vai atrás e tudo mais, e ela sabe, inclusive, que ela está ali falando por conta de um movimento que disse, não, tu também tem capacidade para vir falar, né? A nossa voz e tal. Essas pessoas mesmo que fomentam na internet contra o feminismo, antifeministas, deputadas antifeministas e tudo mais, elas estão ali graças a isso, né? Então, assim, controle de corpos, eu acho que isso tem tudo a ver, assim. Eu acho que na medida em que a mulher é controlada, ela não expande. Ela não expande, né? tudo vai ser cerceado. E aí se mistura com o racismo, porque daí a mulher branca é a bonequinha, a princesinha que tá ali pra decorar e vai ser tratada como cavalheirismo. As que são né? pra casar, né? As que são Pra pra casar, né? casar, Pra manter a isso. prole. Que é o estereótipo da mulher perfeita, a princesinha, isso, né? De cabelos E aí claros, tem o pele cavalheirismo, alva, né? Mas isso E aí do a ponto de mulher- vista privado, né? Mas do ponto de vista público, por exemplo, o trabalho da mulher pobre, preta e tudo mais, era sempre aquele trabalho menos valorizado. Isso. E a o braçal, mulher, né? o braçal da mulher preta retinta, Isso. né? Que é que cuidava das crianças, no máximo era uma ama de leite, leite. né? Ou cuidava. E a mulata morena, ou a preta de pele clara, que era pro sexo. Né? Que é as damas de a companhia. preta com os traços. Isso, as damas de companhia. Exatamente. Mulheres negras de pele clara. Exato. Então, e até tu falou antes, né? O que a gente fala, que às vezes... Muitas vezes tem gente que fala por ser racista, mas realmente a gente sabe que tem pessoas que falam porque é uma coisa cultural, né? Frases como assim... tu nem é tão preta assim, né? Que eu já ouvi muito, né? Mas tu nem é tão Parece preta que é assim. sorte, né? Que sorte que não é tão As preta pessoas não assim. se dão conta que que tá dizendo assim, mas tu nem... Que sorte que tu não é tão preta assim. Não, gente, não... Tá. Eu sei que parece mimimi, né? Mas eu gosto de ser assim, eu sou assim e tenho muito orgulho de ser assim. Eu prefiro me dizer que eu sou preta do que eu me identifico muito mais preta do que como branca. Tu sabe que lá na casa da minha tia tu não ia entrar, né? Eu tenho uma tia que dizia, Deus, ó, já faleceu, tá? Mas ela dizia assim que Deus o livre as filhas dela darem netos encardidos. Exato, Isso tem. Eu isso ouvi tem. dela isso. E isso é cultural, vai passando, né? Encardidos. Porque uma criança escutando aquilo ali, ela vai internalizar que aquilo é verdade. Que é sujo, e que é ruim, e que, né? E exatamente. Outra frase que meu pai ouviu, porque a minha mãe conta, né? Porque ele é um preto de alma branca.
Né? Então, são frases que as pessoas perpetuam achando que estão te dando um baita de um elogio. Ele é preto de alma branca porque ele é silenciado, né? Exatamente. Então, quando tu não questiona, quando tu não vai lá e deixa de apontar o racismo, tu se silencia, realmente tu vai ser um preto de alma branca na visão da branquitude. A religiosidade, né? Eu tava pensando agora, vocês falaram, a religiosidade do preto, né? Muito. Porque por muitos anos, nos questionários que tu ia lá falar, todo mundo dizia que era católico, né? Não, a gente responde automático. Inclusive, eu dizia que era católica. O Brasil é um estado laico, né? Mas todo mundo é católico. Sim, eu estudei em colégio de freiras, né? Me criei dentro da igreja católica, mas... Mas qual é a orientação que tu teve de religião de matriz afro? Mas eu... Nenhuma. Mas na... Eu nenhuma. Nem se mencionava mas dentro isso. da minha casa... Era macumba? Dentro da minha casa... mas a minha casa, eu fui criada dentro da Umbanda, né? Tá, mas tu é uma exceção da exceção. Eu sou exceção. Tudo bem, eu nasci e cresci num bairro quilombola de Porto Alegre. Então, essa coisa africana foi muito pontuada na minha infância. Só que eu chegava no colégio, tinha que me confessar, eu tinha que fazer a primeira comunhão, né? Eu tinha que dizer que eu era católica, só que eu tinha uma madrinha de religião. Eu não podia contar pra ninguém que a fulana ali era minha madrinha de religião. Eu não podia dizer, entendeu? Então, isso demorou muitos anos, porque acho que foi só há muito pouco tempo que eu consegui, assim, dizer, e o meu irmão foi um pouco antes de mim, que a gente conseguiu dizer que não, que nós somos umbandistas, entendeu? Que nós tinha um tabu, né? Um estigma. Dizer umbandista, eu acho que ainda tá ligado ainda tem. Sim, olha que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem terreiros, né? Eu não sabia. Depois de Salvador, é aqui. E aí pensar que além da gente ter essa questão de ter mais terreiros, né? Mas também somos os últimos que fizemos a descolonização dos pretos, né? E tem toda essa questão racial, essa coisa bairrista, né? Nossa, do gaúcho, que também tem entre as questões raciais, não dá match, né? Porque aonde que tá esses terreiros, onde que estão essas pessoas pretas que a gente não vê, né? Por que elas não estão ocupando espaço de poder, né? Então, pensar também o estado que a gente tá. Acho que a gente também tem que pensar como é que foi o funcionamento daqui, como é que foi o funcionamento sei lá, em São Paulo, no Rio, porque é diferente. Até os movimentos são diferentes. Aqui a gente tá, muito atrasado. Se a gente for parar em pensar de atualizações, se a gente for para Rio e para São Paulo, tem as pautas raciais, mas os movimentos, né, até os movimentos feministas estão muito à frente. A gente aqui acho que aqui é um perfil mais conservador mesmo. Muito Agora mais. Com as gurias falando lá da cidade delas, aí que eu tive mais certeza. Porque eu sempre vivi em Porto Alegre, né? A nossa colonização então eu tenho uma outra visão. É muito europeia, né? Então, isso está muito enraizado na nossa cultura, assim. Tanto é que uma coisa, não sei, né, se vocês vão concordar, que até eu já ouvi muita gente dizer que é mimimi e a gente acaba ficando quieto porque, né, não vou confrontar, deixa. Mas uma coisa que sempre me incomodou, e eu canto o hino, mas essa frase eu nunca consegui cantar, é o nosso hino do Rio Grande, quando ele fala do povo que acaba por ser escravo, né? Um povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Essa frase sempre me incomodou. Eles querem mudar agora, né? Não tem então, mas não conseguiu passar essa lei. Eu perdi para votos. Mas tu vê que é uma coisa que sempre me incomodou, e quando eu fiquei sabendo agora que realmente estava isso em votação, eu disse, sabe? Eu tenho motivo para me sentir incomodada, então, porque eu achei que era mimimi meu, sabe? Mas sempre, e de repente algumas amigas vão ouvir e vão dizer, Roberta, nunca pensei nisso, né? Mas é porque eu nunca tive voz de falar isso, entendeu? A gente não pensa, né, nisso. Não pensa. Porque eu só fui me dar conta que tinha essa frase. E eu sou gaúcha. Eles falaram agora. Você acha que a gente vai mudar um hino Rio Grande por causa de pessoas pretas? Mas eu acho que a gente não pode existir. Mas é 56% da população, né? A gente tem que considerar. Sim, mas é isso, né? Mas são 56% da população. É o nosso hino, né, Monique? E a própria Guerra dos Farrapos, né, gente?
polêmica. Mas o Eduardo Bueno desconstrói muito isso, né? Na verdade, quem lutou na frente foram os pretos e os negros, né? E os proprietários brancos, ricos e tal, tomaram isso pra si. E, na verdade, assim, a Revolução Farroupilha é uma grande fábula inventada, né? De heroísmo e tudo mais. Agora, você é apedrejada. Né? Vai, mas a gente tá do teu lado. A gente tá contigo. Mas é que isso é uma coisa difícil de desconstruir também. Muito. Aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas têm não é intencional, assim, não é por maldade, mas ao mesmo tempo se criou uma cultura de superioridade. Sim. Superioridade em relação aos outros estados, superioridade em relação à sua origem, né? É, exatamente, muito por essa colonização europeia, E né? que como se nós muito gaúchos nós, fôssemos hoje, mais fortes, exato, digamos assim, e muito mais capazes. Um narcisismo, né? A gente queria fazer votação pra se separar do mapa, né? Então, assim, não, olha pra onde que se nós vai, hoje, né? porque eu vou atrás da minha cidadania A autoestima do europeia, eu não sei gaúcho. como se isso não, meu Deus. Ok, lá realmente eles estão, né, não é padrão econômico diferente, mas eles não estão lembrando que eles foram praticamente enxotados de lá, né, que ninguém saiu de lá porque, vou pro Brasil, beleza, não. Exato. Né, Sim, era o pessoal todo marginalizado mundo que veio pra cá foi marginalizado lá, né. Vinham fugidos da E aí, guerra, porque vinham fugidos somos, da... Exato, nós somos europeus, e isso foi muito introjetado. E aí, muita gente me fala assim, Roberta, mas tu já passou por alguma situação, né, porque eu tô muito nesse meio, né, introduzida nesse meio branco. Então, assim, eu tenho duas situações que pra mim também foram muito de cair a ficha, assim, que nós morávamos no interior, né? E minha mãe me botava... No início começou a me botar em concurso de beleza pra ver se me soltava, assim, né? Não ficava tão tímida. E num dos concursos que eu fiquei em segundo lugar, um dos boatos é que de uma das meninas que não ganhou, né? Não ficou entre as três, dizia que não acreditava que tinha perdido pra uma grossa, uma puta e uma preta. Quem era tudo tu? Não, porque eu tô chocada. Não era tudo eu. Cada uma era uma, entendeu? Era um trio, né? Então, uma seria a puta, eu ia mostrar a grossa na cara dela, certo? A outra grossa. Sociedade inclusiva. Né? Sociedade muito inclusiva. E a preta, mas vocês veem o quanto... E eu me lembro que na época, eu dizia pras duas outras gurias, eu fui a única que ela não ofendeu, porque mas ela pra mim, usou isso como ofensa. Só que ela usou isso como... Só que Claro. depois, na época eu não me dei conta. Na época eu lidei assim, tipo, ela não me ofendeu, entendeu? No fim eu trabalhei de uma maneira positiva, mas sem me dar conta que ela tava querendo me ofender, entendeu? Ela tava me rebaixando muito. Entende? Pra ela ser preta é ruim como ser grossa, entendeu? E sem desmerecer as profissionais do sexo, né? Mas ela tava querendo... Ela chamou de puta ainda. Então, essa foi um dos momentos, né, que eu tenho... por ser uma preta clara, não tenho tantos, mas tenho alguns muito marcantes, assim. E outro que foi na faculdade, que faz, né... década de... agora 2000, né? Que é do meio de uma discussão machista, inclusive, que era diminuindo uma amiga minha. Eu comecei a discutir com os colegas, os meninos, né, os homens, e aí um deles disse, alguém tira essa preta daqui. E também foi uma coisa que na hora, no meio do calor da discussão, eu não me dei conta. Mas depois, quando... sabe? E são coisas que marcam a gente, assim, tu pensa assim, não, tem muito ainda o que caminhar. A gente só vai perceber isso quando a gente começa a ascender financeiramente, né? Porque tem muitos relatos de pessoas pretas que falam que nunca perceberam, né? Mas, né, que nunca sofreram racismo, né? Mas, às vezes, essas pessoas pretas não conseguem acessar esses espaços. Quando eu trabalhava no Centro da Juventude Rubem Berta, ali, que é um bairro que tem muitas, né, pessoas, famílias negras, muitos não iam em Iguatemi. É quando sai do seu lugar, né? Exatamente. E aí as pessoas se revoltam. Quem é racista se revolta. Foram no Iguatemi. E a gente assim, mas a gente pode fazer um passeio. Ai, mas que roupa que a gente... Aí tem que pensar, que roupa? Como é que vai ser a gente chegar com jovens negros no Iguatemi, né? Como é que vai ser para eles, né? Não é nem a questão do shopping, mas para eles, né? De ver uma diversidade diferente, ver um mundo diferente, ver um lugar diferente. Então, assim, às vezes as pessoas pretas não saem desse lugar
que é colocado para eles às margens, né? E não conseguem perceber o racismo mesmo, né? Vão perceber quando sai da margem. Sim, eu conheço uma diarista que ela é preta e ela fala, não, mas eu não tem isso comigo. E eu digo, tá, mas é que tu estás num lugar onde as pessoas racistas acham que tu deveria estar. Exatamente. Porque eles não Então, querem eliminar os conta. pretos. Eles querem colocar num lugar de subserviência. Ninguém vai Coloca tua filha na questionar um faculdade. preto como diarista, né? Agora, se tu Exato. botar uma lemoazinha como diarista, o pessoal vai perguntar, ai, Vai achar... olha, coitadinha, ela é diarista, não estudou, coitada, não deram a chance pra ela estudar. Exatamente. Não é? Vocês não viram um vídeo de um repórter que ele tá acho que lá em São Paulo. Um repórter, ele está assim na frente do trem e aí tem um menino que ele diz assim, não, eu tô indo pro clube tal, um clube famoso em São Paulo. E aí ele pergunta assim, tu vai catar bolinha lá? Não, eu sou atleta. Sabe? Então, assim, isso de... nossa, que estranho, né? Ele saiu do lugar que ele deveria estar para eles, né? E aí que causa... E aí que tem jogadores de futebol e tudo mais que sofrem racismo, porque como que eles estão naquele lugar de destaque, né? É isso, é porque a gente não vê preto nesses lugares. E por isso as cotas, né? Que a gente começou a falar, voltando. Fazendo o gancho agora, né? Então, as cotas são importantes não só para retratação histórica, mas para tu dar chance de representatividade. Porque se tu nunca enxergar um preto atendendo dentro de um hospital, né? Que nem aconteceu com uma amiga minha que é enfermeira graduada. Ela entra no quarto, eles sempre perguntam se ela é da Copa ou se ela é técnica de enfermagem. Ela não pode ser enfermeira graduada. E a gente não tá querendo diminuir essas outras profissões, não é mas isso? Assim, mas ninguém pergunta pra ela, entendeu? Não acreditam que ela esteja num lugar de comando, né? Exatamente. As outras são super importantes. Inclusive, gente, eu fiz um vídeo no TikTok. Vocês não viram da frase que falaram sobre as técnicas? Sim. Enfim, que é muito importante, né? Muito. Eu já mudei de assunto, mas enfim. Não, é que isso daí eu entendo dá vazão porque... pro podcast inteiro, Não, né? eu entendo porque a machismo. graduada é como se fosse uma chefia, né? Então as pessoas não, com certeza. Isso total. é um total exemplo de machismo mas da assim, mulher sendo machista. Porque é uma mulher que tá falando aquilo ali, né? Mas Exato. acho que não é só também... A mulher, por si só, ela já sofre preconceito nessa nossa profissão, né? Sim, Porque muito. várias vezes tu entra no quarto e eles perguntam que horas vem o médico. Aí tu diz, mas eu sou o médico. Não, eles não pensam que existe médica, né? Sim. Gurias, se vocês vissem o que eu escutei de um juiz não faz um ano, em São Paulo, tá? Na Justiça Federal de São Paulo, Avenida Paulista, tá? E eu no escritório tenho um projeto que movo o projeto desde o início, desde palestras que nós fizemos e depois reuniões com os clientes e tal. E aí, casualmente, naquele dia, eu estava com um colega meu, tá? E aí, chegamos para o juiz e aí ele só se referia ao meu colega o tempo inteiro. Mas começa a me dar uma revolta, Não, né? e detalhe, o meu colega tava, não desmerecendo o meu colega, extremamente capaz, inteligente e tudo mais, mas aquele projeto, quem dominava era eu. Sim. E sabem o que o juiz me disse? Ele disse assim, ele me chamou de menina, tá? Menina. O máximo que tu vai levar de mim é isso aqui. E colocou uma bala. Que absurdo. Gente, sério, em 2022, tá? Sério, inacreditável, né? Inacreditável, assim, esse tipo de coisa. Como São que essas tá pessoas aqui que mandando eu mandam fazer leis, né? algo? Uma mulher não pode. Eu já escutei de chefe, quando eu era estagiária ou quando eu era recém-formada. O que tu pensa que tu é pra estar falando isso pra mim? Eu digo, não, eu sou advogada do processo, tô trabalhando. Sim. Tu tem que, porque por tu ser mulher, tu tem que justificar, o porquê que tu tá tendo opinião, digamos assim, sobre aquele trabalho e tudo mais, né? E a mulher preta sofre mais, né? Muito mais. Porque ela, além de se justificar por ela ser mulher e estar num cargo que normalmente não seria ocupado por uma mulher, ela está num cargo que normalmente não seria ocupado por uma mulher preta. São as interseccionalidades, né? Isso. Que a Marielle Franco é um baita de um símbolo disso, né? Porque E olha o que aconteceu, preta, né? homossexual, favelada... Mas olha o que aconteceu com ela.
Não, exatamente. Pra silenciar, tanto é que estão investigando. Pra te ver, então, agora mesmo apareceu até não sei o que do jogo do bicho, não foi um negócio assim? A pessoa conseguiu chegar e aí... Quando ela teve voz... Né, é essa forma do silenciamento, né? Porque até se for um homem preto, vai ser muito mais ouvido do que se for uma mulher, né, preta. Isso, exatamente. Mas aí tem a diferença que aí que eu estudo muito o panafricanismo, né? E tem o mulherismo africano e o feminismo também. E fala, né, da questão de se vem raça primeiro ou gênero depois, que é um debate que a gente tem que ter, né? Porque, por exemplo, um homem negro pode ter mais voz que uma mulher negra, mas uma mulher branca pode ter mais voz que um homem negro. Então a gente não fala nem sobre as questões de raça, né? Que também nos atravessa nas nossas relações, né? Porque isso acontece também, né? Sim. E aí eu pontuo bastante isso, porque como eu tenho pacientes homens negros, e aí pra mim também tem essa questão, como é que eu vou trabalhar, né? Racismo, machismo, né? Tô atendendo os homens, eu falo de sexualidade das mulheres negras. E aí, lendo, estudando, debatendo, também comecei a ter essa percepção também, sabe? De que lugar, né? Porque futuramente eu tenho um pai negro, né? Eu tenho primos negros, homens, né? O que tá acontecendo com esses homens, né? Negros, né? Esse atravessamento racial, né? O filho da tua amiga, que eu achei interessante, né? Que tu trouxe, achei bem importante que tu trouxe. Olha só, ela tá instrumentalizando uma criança né? Um menino negro com 5, 6 anos não ser preso, não ser morto, né? Então, esses atravessamentos raciais também perpetuam, né? Um lugar de poder. Saber se comportar dentro de uma loja para não desconfiarem que ele tá roubando o Exatamente. mercado. Né? Coisas que que uma mãe branca, né, nunca vai precisar ensinar pro seu filho, Isso né? nunca passou dentro da minha casa, né? Isso que eu fiquei muito chocada, assim, com ela falando essas coisas. Eu, gente, mas ele é muito pequenininho. Ela, mas eu tenho que ensinar agora? Porque ele já tem que crescer sabendo isso. Nesse TED da Thaís Araújo, ela fala sobre isso, que o filho dela nunca vai poder colocar um boné de abarreta, alguma coisa assim, que vai ser confundido, talvez, com um bandido, né? E por isso ocupar... Você estava falando das cotas, né? A gente... sim. Por isso que eu acho as cotas muito importantes. Porque eu acho que na medida em que os indivíduos vão ocupando os espaços sociais, isso vai naturalizando, porque não adianta, é uma coisa que está introjetada. E só através da prática. Não adianta a gente ficar teorizando e não colocar em prática, né? E as cotas são E as forças coletivas, né? A gente precisa de que mulheres se unam para exigir seus direitos, pessoas pretas se unam para exigir os seus direitos, né? Porque é só o coletivo, né? A manada, é o efeito manada que consegue exigir políticas públicas e leis. Se não tem esse efeito manada das pessoas que sofrem das violências, a gente não ia ter todos esses projetos. Não ia ter, sei lá, Maria da Penha, não ia ter cotas, não ia ter, sei lá, a Lei 10.639, que são leis extremamente importantes por lutas coletivas, né? Então a gente precisa estar no coletivo, no meio dos nossos, né? Mas também que esses coletivos se conversem, se abracem, pra gente conseguir ter essas políticas, que é políticas públicas que a gente precisa. Pra tentar, essas políticas também servem para tentar diminuir a sobrecarga, eu acho, porque quando tu tá nesse poder de ser subjugada, tu tem que mostrar o dobro do trabalho, né? Tu tem que te colocar, tu tem que te esforçar muito mais para te colocar no mercado de trabalho. Então, eu vejo, assim, que... é porquê das cotas. Eu entendo perfeitamente bem porquê das cotas. E eu vim trazer outra pergunta que surgiu ali no nosso meio, né? Que um meio médico, tá? Que tu tem cotas para entrar na faculdade de medicina. Aí, tu acendeu as cadeiras catedráticas lá da faculdade de medicina, todos estão dentro do mesmo pacote, o balaio de gato. Então, vão ter a mesma formação. E agora tem um projeto de lei que quer dar cotas para as especializações médicas. E aí surgiu essa pergunta. Se todos tiveram a mesma oportunidade educacional na faculdade de medicina, por que teria cotas para a especialização, para a residência, que é um concurso extremamente concorrido, né? Aí eu trouxe essa pergunta para a Roberta. Isso. Agora ela está em xeque. Eu estava pensando, tem duas coisas, assim... Uma que ainda hoje em dia as provas de residência não são só provas, tem entrevista, né? E nesse momento
nós passamos por situações assim, né, Vanessa, que em entrevistas teve um hospital público, né, numa universidade pública, que eu fui entrevistada e outras colegas também, e que a banca, a pergunta para mim de um dos professores homens brancos foi onde é que eu ia jantar à noite. Tá? E aí os outros só riram, uma colega só disse, fulano, né, que isso, não sei o que. E aí a nota veio depois, né, lá embaixo. Nesse mesmo hospital, para mim, foi se a minha casa tinha piscina. Pois é, então para te ver que quando tem entrevista se faz o que quer, né? Então, tendo cota já se vai se assegurar isso. Agora, se for só unicamente, eu e tu estudamos a mesma faculdade, tivemos a mesma, né? E for só a prova, ok, eu até aceito que a gente esqueça um pouco as cotas, mas ainda vamos lembrar da parte histórica, né? Que ainda tem a questão histórica de que toda aquela minha formação desde criança, por mais que tenha as mesmas condições, teve alguns vieses ali durante na minha vivência na sociedade que foi em algum momento diferente da tua, tá? Então, eu acho que, de repente, esse projeto é para tentar retratar essas duas questões, né? A questão histórica, que é diferente, que é a minha formação, a minha posição dentro da sociedade, né? E essa questão de entrevistas, que hoje em dia está diminuindo muito a questão das entrevistas, justamente porque se viu que muita gente era beneficiada por causa da entrevista, mas que ainda existe. Né? Não, e outro ponto, né? As pessoas questionam tanto as cotas. Cara, às vezes as cotas é uma vaga. Né? Então, às vezes são 300 vagas e as cotas, né, de tal concurso, por exemplo, é 3. Então, assim, a pessoa às vezes não conseguiu nem chegar na lista de classificados e tá mais questionando a pessoa preta que ocupou o lugar dela, sendo que ela não chegou nem na média. Então, assim, as pessoas não conseguem nem entender qual é o funcionamento da só cota. Pra cair não, em e cima, nas universidades também, né? Muito. Porque num curso concorrido, o cotista, ele tem que fazer também muitos pontos, né? Sim. Então, assim, é mais pra desfazer, pra poucas vagas tirar a as credibilidade de algo, né? E Sim. sempre é sempre a questão do individualismo, da meritocracia e tudo mais, né? É sempre essa justificativa, porque tem que haver um pensamento muito mais profundo do que isso, né? Não, do jeito que as pessoas falam, parece que são 100 vagas para cotistas. Todas as vagas são para cotistas, né? Vai ter 200 pessoas pretas naquele lugar e às vezes é para uma vaga. E aí, de 100 vagas, tu vai ficar questionando aquela uma vaga daquela pessoa preta. Por que tu não questiona os outros 99 das pessoas brancas? Com um alto poder aquisitivo, né? Então, porque assim, eu achava que também tinha que ter cotas pro pessoal que tem poder aquisitivo baixo, mas né? tem. Na universidade tem. Cota Pra racial entrar. e cota social. No concurso também tá? Eu acho que concurso na não universidade tem. Porque eu conheço várias Mas pessoas. concurso público não tem. E pessoas que entraram, assim, e que realmente não teriam feito faculdade, por exemplo, se não fosse não teriam isso. conseguido. Não teriam conseguido, porque são pessoas que nasceram num contexto, assim, basicamente eu trabalhei com duas pessoas extremamente competentes, né, que entraram por cotas sociais, um na PUC e outra na URGS, e assim, são pessoas que, sabe aquela coisa, o primeiro a se formar na universidade, da família inteira, sabe? E pessoas, assim, que não deixam a dever nada pra nenhum dos que tiveram Exato, e lá condições. dentro tu vê que foi... E às vezes tem alguns cursos que não tem nem inscrição de pessoas negras pra dentro das cotas. Então, porque a pessoa negra não Sim. consegue nem chegar. Não consegue chegar lá. Nem chegar ali pra se inscrever. Exato. E aí eu fico assim, gente, vocês estão querendo questionar. Isso eu fui questionar o meu irmão, que como eu te falei, né, meu irmão é de direitos humanos, então ele estuda, ele fala sobre isso. E aí, agora, quando eu fiz mestrado, né, daí os professores falaram muito de questão que a gente tem que ter as cotas e tal. E aí eu cheguei pro meu irmão e disse, Renan, quando eu abri vaga para professor, né, eu pensei em me inscrever pelas cotas, mas eu não sei se eu tenho esse direito, né. E aí ele falou assim para mim, quantas pessoas negras tem fazendo concurso? Daí eu respondi, né, que se fossem as pessoas que iam fazer, que eu sei que iriam fazer,
Eu ia dizer, nenhuma. Então, tu tá mais do que no teu direito, né? Porque se tu é a mais preta que tá ali, tu tem que Isso tem diz direito, muita coisa. diz muita coisa, entendeu? Porque quem conseguiu chegar ali foi tu, né? Por outros caminhos que não foram cotas. E então agora tu tem mais, não tem esse direito, tu tem obrigação de pedir a tua cota para que todo mundo veja alguém como tu ali onde tu tá, né? E eu nem fiz a prova de concurso, nada. Mas eu pensei em fazer, né? E aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu acho que eu vou, entendeu? Porque eu acho que eu tenho... eu faria certo. Faria. Mas É meu direito. a gente se questiona se a gente tem, sabe? Então, é uma questão que até na nossa cabeça tá muito... Nós tivemos que nos... Sim, tu acha que tu nos vai ser desembranquecer, rechaçada, né? Não, e outra coisa, gente, que Não só tu aproveitando... acha, como muita gente é, né? Muita gente é rechaçada lá dentro. Aproveitando essa deixa, né? Eu acho assim que uma coisa também que as pessoas desconsideram é que existem as ciências sociais. Existem pessoas estudando Estudam. Então, assim, hoje em dia todo mundo se acha no direito de opinar. Não, a minha opinião é que tu não tem direito. Sim. Sabe? Não, É eu que todo acho mundo quer ter voz agora com a internet, entendeu? Só e que aí, assim, aí tem a mesma coisa que eu, Gleirice, opinar sobre medicina. Sobre ginecologia, exatamente. E um monte de gente opina. Uma completa ignorante. Uhum. Não que as pessoas não possam ter manifestações políticas, enfim, todo mundo tem o seu lugar, né, na sociedade democrática, enfim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, não se chegou à conclusão de cotas por acaso. Existem muitas pesquisas que chegaram. Não nasceu da cabeça de um ser ali. E até dessa questão de ter voz e tal. E a minoria, né? Não é uma minoria só por número, é uma minoria também no sentido qualitativo da coisa. Então, assim, mesmo que a mulher, o preto, seja a maioria, nunca se sobressai aquela camada privilegiada e tudo mais, né? Então, assim, as pessoas têm que ter consciência que existem estudos que Alexandre de Moraes falou ontem, eu falei para as gurias antes da gente começar. Ontem ele falou no julgamento, eu fui nas pesquisas e há pesquisas concluindo que um branco, para ser considerado traficante, precisa ter 80% mais de maconha. Ou seja, existe uma pesquisa científica que diz... Comprovando e isso que é número, né? Isso é uma ciência exata. Isso são fatos. Isso não é uma opinião de alguém que acha que, não, tu é preta, tu merece. É né? estatístico. Exato. E até em questão daí ter mais propriedade para falar da psicologia e tudo mais, dessa situação da gente enxergar pessoas nos lugares. Eu vejo uma mulher pilota. Pilota? Eu vejo uma pessoa preta na pós-graduação, sabe? Então, assim, ocupar esses espaços para também as pessoas que são machistas, racistas e variados preconceitos, elas deixem de ter esse espaço, porque assim, tem voz, todo mundo tem que ter voz. Desculpe, mas a gente vai ter que rever isso, porque as pessoas estão tendo voz para falar mentira, fake news, sabe? Então, assim... vamos ter que rever muitos privilégios. E isso é uma outra discussão, né? Que dá pano pra manga. Eu tenho liberdade de expressão, então eu posso xingar a pessoa de qualquer coisa. Não, a minha... Até onde começa a da outra. Crime de ter uma opinião se tu gosta de café ou chá, né? Exato. Mas agora uma opinião que mata pessoas... Exato. Extermina pessoas, aí tem que rever, né? E os crimes de calúnia, injúria e difamação estão no Código Penal desde 1940. Exatamente. Então, quer dizer, o meu direito de expressão, ele não é absoluto. Eu não posso falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Quero que todas as coisas hoje em dia que tu fala têm consequências, e as consequências às vezes saem fora do teu controle, né? Exato. Porque rede social é assim, ó, é um mar aberto, é um oceano. Mas até nisso, a consequência também é um privilégio, porque entra naquilo que ela trouxe agora, por exemplo, para um homem branco ser considerado traficante, ele tem que ter 80%. Olha a consequência que ele tem. Ele tem que ter 80% para ser visto como traficante.
Ele já tem toda uma gama de privilégios, Exatamente. né? Porque no passado a gente sabe coisas horrendas, assim, que eu lembro, eu não sou da área penal, mas eu me lembro da faculdade de Direito, por exemplo, que os professores sempre traziam aquele caso lá atrás, 2004, alguma coisa assim, que tinha havido do índio Pataxó, que foi queimado e tal, e as justificativas dos advogados, dos réus, ele era um indígena. De rua, morador de rua. Eu achei que fosse um morador de rua. Olha a justificativa. Sabe, assim, como se as pessoas tivessem, né, valoração e tal. Então, a justiça mesmo tá engatinhando, né? Agora, outra coisa que veio agora essa semana, que eu vi nas notícias, é que o STF disse que era uma coisa que eu, que não sou da área penal, achei que estivesse lá nos anos 70, 80, que não podem mais argumentar os advogados, o Ministério Público e tal, legítima defesa da honra. Que, gente, eu achei que fosse... Que nem existisse mais. Que nem existisse mais, porque, na verdade, antes existia a mulher honesta no Código Penal, isso foi reformado e tal. E eles continuavam alegando isso, para vocês verem o que é a estrutura nossa de preconceito, né? Porque as pessoas direito de alegar isso. As pessoas se sentem à vontade de ir para um tribunal e dizer ele matou porque ela usava mini saia, ele matou porque é o comportamento dela, ela dançou com fulano, então ele pode matar. Mesmo que os juízes ou não atenuar aceitaram. o crime, né, dele, porque feriu a honra pessoal dele. Exato. Ou seja, acho que o nosso tempo... Estourou bastante, Estourou? eu acho já, né? Mas acho que, assim, pelo menos o que ficou de mensagem aqui é que muita coisa vai ter que mudar ainda. Que a gente tem que continuar, né? Queremos que vocês deixem suas redes sociais, né? Qual é a tua rede social, Gleice? Que a gente já sabe, já segue, mas... Não, pro pessoal seguir, que obviamente vai ter novos seguidores agora. A minha, como esse meu nome é muito diferente, né? É @Gleirice. É @Gleirice. Gleirice com C. Com Gleirice. C no final. Tá. Instagram e TikTok. Eu não faço dancinha, mas eu falo algumas polêmicas. O meu é @Moni com 2i Machado. Tem underline, não? Não, é só @Moni Machado Moni com 2i. Machado. E o @podestéricas, podem nos seguir lá, quem não segue ainda. Gurias, muito obrigada. Sem nossa, palavras para agradecer. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, né? Mas temos já assunto foi para um segundo podcast. Já foi maravilhoso para mim, já foi transformador. Foi verdade, legal. A gente teria muita coisa para falar mesmo, mas... Não, a gente entra na seara jurídica, por exemplo, tem milhares de coisas. E mesmo na medicina, isso que a gente não falou na parte médica, né? Não, e mas, na parte médica ainda que tem muita coisa ainda a evoluir, né? Porque até a gente pode fazer um desses aí. Pode. Eu acho bem interessante. Tá bem, Obrigada. obrigada. Voltem sempre. Obrigada.